Oi, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa a disciplina de hematologia básica. Eu sou o professor Elisael e a gente vai falar um pouquinho sobre introdução à hematologia. Então a gente percebe que o nosso sangue, ele é o que a gente chama de tecido conjuntivo líquido, ou seja, existem células, existem alguns componentes que são extremamente importantes para o funcionamento desse tipo de tecido. O sangue, ele é esse tecido e ele tem um aspecto muito importante que é a capacidade de se regenerar. Ou seja, significa que as células que circulam nesse sistema, elas têm a capacidade, ou seja, elas têm um limite de vida útil. Ou seja, elas têm um prazo de validade, ou seja, elas têm um início, um meio e um final. Então, esse tipo de tecido, a principal característica dele é a autorregeneração. Além disso, o que a gente pode perceber? Que o sangue ele é extremamente complexo. Por que ele é extremamente complexo? Porque ele tem vários componentes celulares nesse tipo de tecido. E esses componentes celulares, eles têm complexidades, eles têm morfologia, eles têm estruturas e funções completamente diferentes entre si. Então, essa diversidade, a gente acaba percebendo ela em todos os componentes que a gente tem dentro do nosso sistema sanguíneo, que popularmente dito que é o sangue. Como eu já havia falado para vocês, cada uma dessas células que vive dentro desse sistema, elas têm uma meia-vida, ou seja, elas têm um prazo de validade. Além delas terem esse prazo de validade, elas têm morfologias e funções completamente distintas, ou seja, existe uma célula específica para cada tipo de função. Então, isso torna esse sistema extremamente complexo. Só que essa complexidade, à medida que a gente vai conhecendo e entendendo cada um desses componentes, a gente consegue, de uma forma mais didática, entender quais são as características específicas de uma célula e qual a função que ela representa ali dentro daquele sistema. Então, o que a gente pode perceber sobre esse tipo de tecido? Que ele possui um componente essencial para que ele consiga se regenerar. E esse componente, ele é chamado de célula-tronco hematopoética, ou mais conhecido como CTH. Ou seja, é esse precursor celular, ou seja, essa célula-tronco, que vai dar origem às diversas células que a gente tem no nosso organismo. Ou seja, vai acontecer uma regulação e uma modulação a respeito de cada uma dessas células, ou seja, as células que eu preciso em maior escala e as células que eu preciso em menor escala. Ou, a partir do momento que há necessidade de uma célula, eu preciso que o meu sistema entenda que a maturação vai envolver mais um tipo celular do que outro tipo celular. O nome que a gente dá a essa capacidade de renovação desse tecido é hematopoiese. O que significa essa hematopoiese? É o princípio voltado para quê? Para que a gente consiga entender como será a formação de todos esses componentes. E esses componentes, eles se formam desde o início da vida até o final da nossa vida. E uma coisa que eu posso falar para vocês com propriedade, que esse desenvolvimento, ou seja, essa diferenciação
ou esse processo hematopoético que a gente fala a respeito de cada tipo celular que existe, ele envolve ciclos biológicos extremamente complexos. Porém, já são ciclos que a gente consegue ter uma elucidação um tanto mais clara sobre qual tipo celular vive na nossa corrente sanguínea e qual é o tipo celular que não vive na nossa corrente sanguínea. Então, o que a gente pode perceber com isso? Que é importante eu conhecer esses precursores. Porque a partir do momento que eu conheço esses precursores biológicos complexos, eu consigo entender se aquele indivíduo ele está numa condição de saúde ou ele está numa condição de enfermidade. E um ponto muito importante sobre esse processo biológico complexo está relacionado principalmente com o quê? Com os tipos e os moduladores que vão ser utilizados para controlar esse processo hemocitopoético. O que é isso? Significa que a gente vai ter hormônios, citocinas e sinalizadores biológicos. Ou seja, o nosso organismo ele vai ter a capacidade de explicar qual tipo celular ele está precisando naquele momento. Fora esse tipo celular que ele precisa nesse determinado momento, ele também é capaz de nos dizer quais são as células que vão estar mais presentes e quais são as células que vão estar em menor presença. E isso tanto numa condição de saúde quanto numa condição de enfermidade. E aí, a gente passa por um ponto muito importante. Será por que é importante a gente estudar a hematopoiese? Por que será que é interessante a gente estudar como se formam esses precursores celulares? Por que é importante eu saber que, por exemplo, uma célula imatura ela não pode estar na nossa corrente sanguínea? Por que uma célula madura ela tem que estar na nossa corrente sanguínea? E o que seria interessante esse processo? Quando a gente pensa na hematopoiese, ela é um reflexo da nossa saúde. O que isso significa? Significa que a nossa saúde ela nos remete à forma como a gente consiga avaliar o estado de saúde desse indivíduo. O que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer que o reflexo de como essa hematopoiese acontece, ela vai indicar o estado de saúde daquele paciente. E a partir desse artifício, a gente consegue avaliar parâmetros laboratoriais, ou seja, existe especificidades na condição de um indivíduo que possui saúde de um indivíduo que não está com a saúde em bons estados. Então a gente consegue avaliar a hematopoiese como se fosse um espelho, ou seja, ela nos permite se a gente está numa condição de saúde ou se a gente está numa condição de enfermidade. Falando de hematopoiese, a hematopoiese ela vai ser dividida em duas grandes etapas da nossa vida. Primeira etapa, a gente vai ter o que a gente chama de hematopoiese primitiva, que vai ser quando a gente está no desenvolvimento embrionário. O que isso significa? Significa que nós estamos na vida intrauterina. E já a hematopoiese definitiva, ela vai acontecer pós-vida intrauterina. Ou seja, eu vou ter células que vão ser sintetizadas em alguns órgãos na vida intrauterina e a partir de um momento eu vou ter outros órgãos mais específicos
para a formação dessas células sanguíneas. Então, o que a gente pode perceber? Que a partir da terceira semana de gestação, a gente vai começar a produzir essas células sanguíneas. Ou seja, o processo de hematopoiese, ele vai acontecer onde? Ele vai acontecer no saco vitelíneo. Ou seja, é o primeiro momento que o nosso organismo ele começa a sintetizar essas células sanguíneas. A partir disso, vai passar um período de ajuste que essas células vão serem sintetizadas e elas vão sofrer algumas migrações. Então, elas vão começar a serem sintetizadas no fígado, depois vai passar para o baço e aí a gente vai começar a estimular a produção na medula óssea. Então, isso tudo vai acontecer entre a quinta semana de gestação até a 12ª semana de gestação. Então, os órgãos específicos por produzirem essas células sanguíneas antes da vida fora do útero, ou seja, a vida intrauterina, a gente vai ter como fígado, o baço e alguns ossos que vão produzir a medula óssea vermelha. Porém, após o nascimento, a gente vai deixar alguns órgãos, então esses órgãos não vão ser mais específicos por sintetizarem essas células sanguíneas, e a partir daí eu vou começar a produzir essas células sanguíneas somente em função da medula óssea vermelha, que está predominantemente, ela é encontrada principalmente nos ossos chatos, como por exemplo a cabeça do fêmur, o externo, entre outros ossos, mas principalmente nos ossos chatos. Então, a medula óssea vermelha, ela passa a ser a nossa progenitora de células sanguíneas. Então, é lá que vai acontecer todo o desenvolvimento e a autorrenovação dessas células sanguíneas. Então, quando a gente fala sobre esse desenvolvimento, a gente também precisa entender se esse processo de formação ele vai ser um processo simples ou se ele vai ser um processo complexo ou se ele vai ser um processo que a gente vai ter algumas demandas ou não. Então, o que a gente pode perceber quando a gente necessita de ter, por exemplo, a diferenciação dessas células hematopoéticas? Por exemplo, existem dois modelos que a gente faz a síntese dessas células sanguíneas. Um desses modelos é conhecido como modelo clássico e o outro é conhecido como modelo contínuo. E o que a gente tem de diferença entre esses dois modelos? Ou seja, a gente vai formar aqui no modelo clássico precursores que vão ser disponíveis a partir do que o nosso organismo necessitar. Ou seja, eu vou ter os progenitores e a diferenciação desses progenitores em células mais específicas vai depender muito da questão da citocina, dos hormônios, dos sinalizadores, para indicar para o meu organismo qual realmente é a célula que precisa de uma maior rapidez, de uma maior velocidade, de uma célula que precisa em maior quantidade, e aí vai acontecer o processo de maturação. Quando eu penso no modelo contínuo, ele já é um pouco diferente do modelo clássico. Por quê? Em vez de eu sintetizar esses progenitores multipotentes, o que o meu organismo entende? Entende que a todo momento vai acontecer essa renovação,
que existe um prazo de validade. Então, o meu organismo ele já começa a sintetizar esses precursores de uma forma mais dinâmica. Ao invés da solicitação do organismo, ele começa a sintetizar esses progenitores. E aí, ele espera-se que o quê? À medida que houver a sinalização específica, vai acontecer o processo de maturação das células. Então, a diferença de um entre o outro é que em um eu sintetizo à medida que o meu organismo necessita e no outro eu sintetizo de uma forma mais vagarosa esses progenitores e à medida que o organismo solicita, essas células vão passando por um processo de amadurecimento. Então, elas vão se tornando maduras para que elas consigam ter a estrutura morfológica necessária para que ela desempenhe aquela função específica que aquela célula necessita. Então, dentro desse processo hematopoético, a gente tem a formação dos nossos eritrócitos através do processo chamado eritopoiese. O que seria essa eritopoiese? A eritopoiese nada mais é do que a formação do conjunto das hemácias. E o que são essas hemácias? Essas hemácias são as células ou os glóbulos vermelhos que a gente tem no nosso organismo que vão estar em maior presença e quantidade dentro do nosso organismo. E por que elas estão tanto em números maiores e em quantidades maiores dentro do nosso organismo? Porque elas estão envolvidas principalmente no processo de respiração celular. E isso implica que essas células elas estão tendo um requisito, elas estão sendo requisitadas de uma forma muito maior. Beleza? Então, em função disso, o meu organismo ele vai ter uma dedicação um pouco maior a respeito desses processos. Porém, como qualquer célula que a gente tem dentro do nosso organismo, ela é produzida sob a influência de um mecanismo regulatório. Ou seja, para que essa célula seja produzida na quantidade que a gente necessita, primeiramente eu preciso ter essa célula de uma forma que ela está sendo requisitada. Então, uma característica muito importante sobre as hemácias, a partir do momento que ela vai sofrendo esse processo de maturação, ela se torna uma célula anucleada. O que seria essa célula nucleada? Seria uma célula que não contém núcleo. Então, o processo de maturação dela, para que ela armazene o conteúdo específico, que é a hemoglobina, ela acaba perdendo o seu núcleo para que essa proteína possa ser sintetizada. E a especificidade de se ter essa proteína no interior da hemácia é a característica de transporte de gases, principalmente entre o gás oxigênio e o gás dióxido de carbono. Olha que interessante. Então, quando a célula tronco hematopoética ela recebe esse jogo importante, que é o estímulo para que aconteçam os processos diferenciatórios, o que vai acontecer? Ela vai receber um estímulo, que é um hormônio, extremamente específico para a rota sintética de eritrócitos, que no caso, esse hormônio é a eritopoetina. Então, a eritopoetina ela vai estimular a nossa medula
a seguir principalmente para a rota dos produtores multipotentes de células dos eritrócitos. E aí a gente pode perceber que existe uma rota sintética específica para a produção de cada um dos tipos celulares. Então, essa célula tronco hematopoética, ou seja, essa nossa célula tronco, ela vai se transformar em um progenitor mieloide. O que isso significa? Que esse progenitor mieloide, ele produz tanto os granulócitos quanto os eritrócitos. Então, ele possui algumas partes em comum a respeito dessas células. E a partir do momento que o estímulo, que é a eritropoetina, ela chega na nossa medula óssea, ela fala que essa célula tronco hematopoética, que vai se transformar nesse precursor mieloide, ela siga o caminho para a rota sintética dos eritrócitos, que é a formação de todas as nossas hemácias. Então a gente vai ter essas diferenciações e a gente vai encontrar um processo maturativo nessa célula, que é através da formação do proeritoblasto, que forma o eritoblasto basófilo, que depois se transforma em eritoblasto policromático, sofre novamente uma outra transformação, que é o eritroblasto ortocromático, e aí a gente começa a liberar esses eritrócitos para a nossa corrente sanguínea, que é onde a gente vai ter a formação dos reticulócitos até a formação madura da nossa hemácia. Beleza? Então, olha que interessante. Então, a eritropoetina sinaliza que necessita produzir mais eritrócitos. Então, a nossa medula ela vai entender que ela precisa seguir na linha de diferenciação de eritrócitos e não de outras células inespecíficas. Beleza? Então, olha que interessante como vai ser esse processo de formação. Então, eu tenho a célula. Esse proeritoblasto, ele é uma célula que passa ainda por processos de divisão. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai acontecer um processo de divisão. Então, vai acontecer processos de mitose e meiose. E essa célula vai se dividir em outras células. Então, esse eritrócito, a partir do momento que ele passa por esses processos de divisão, ele gera 2 eritroblastos iniciais. E aí o que vai acontecendo? Essas novas células que se formaram, elas vão sempre se dividindo e formando sempre mais 2 células. E isso vai acontecer até eu ter esses eritroblastos bem mais desenvolvidos, ou seja, até eu chegar no último eritoblasto, que é o eritoblasto ortocromático. Então eu vou vir desde o proeritoblasto até o eritoblasto ortocromático, sempre dividindo a célula e formando novas células. Mas olha que interessante, quando eu chego nos reticulócitos, olha o que aconteceu. A minha célula, ela já se tornou anucleada. Então, isso significa que, a partir do momento que eu chego no eritoblasto ortocromático, a minha célula não vai mais se dividir. Ou seja, ela já está no estágio mais avançado de diferenciação. Então, é nesse estágio do eritoblasto ortocromático que eu tenho a maior condensação do núcleo, que a gente chama de cromatina. Então, essa cromatina ela está super condensada para que ela seja o quê? Para que ela seja expulsa dessa célula para formar o reticulócito.
Então, a partir do eritoblasto ortocromático, não vai mais haver divisão celular. Então, não há mais processos de mitose e meiose. Então, aqui chegado nos reticulócitos, o que vai acontecer? A gente ainda vai ter alguns resquícios de proteínas, alguns resquícios de RNA, alguns resquícios de mRNA. E o que vai acontecer? Vai acontecer a saturação dessa célula de hemoglobina. Então, a partir do momento que se satura essa célula com hemoglobina, ela atinge o seu maior estágio de maturação. Então, esse é o seu estágio de maturação final. Então, o reticulócito deixa de ser uma célula maior e se torna uma célula menor. Então, ele se torna um eritrócito. E esse eritrócito, ele já está com morfologia e estrutura específica para que ele consiga completar a missão dele, que é fazer o transporte de gases dentro da nossa corrente sanguínea. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido essa figura, porque ela é extremamente importante nos processos de diferenciação celular. Então, como eu falei para vocês, durante todo esse processo, eu vou formando células cada vez mais específicas, células cada vez com morfologias e estruturas cada vez mais específicas, para que elas consigam chegar no estágio final e conseguirem desenvolver aquela função que elas estão programadas para ser desenvolvidas. Então, nesse processo, eu vou ter o proeritroblasto, eu vou ter o eritroblasto basófilo, o eritroblasto policromático, o eritroblasto ortocromático, o reticulócito e as hemácias. Então, esse processo de diferenciação até chegar no eritrócito maduro, ele passa por constantes processos de divisão e a partir do momento que ele chega no estágio máximo, a gente tem o expulsar do núcleo, resta fragmentos, e esses fragmentos vão ser responsáveis por sintetizar e ter ali a maior concentração de hemoglobina que vai ser utilizada tanto no transporte de gases quanto em outras funções que a hemoglobina também desenvolve. Vamos então falar a respeito da característica dessas células que são extremamente importantes. A gente vai começar falando das características de um proeritroblasto. Se a gente pensa que essa célula ela é uma célula imatura, então significa que essa célula, a presença maior dela vai ser onde? Vai ser lá na medula óssea, ao invés de estar na nossa corrente sanguínea. Então, essa característica de célula não vai ser muito comum de se ver dentro do nosso sistema de circulação. Porém, à medida que essas células imaturas elas vão acometendo o nosso sistema sanguíneo, aí a gente já vai ter que aquele indivíduo ele não está com um bom estado de saúde. Então vamos começar pelas características que são essenciais para essa célula. Então a gente tem aqui o proeritoblasto, que a gente já percebe que ele é uma célula bem grande. Então se a gente comparar aqui com as hemácias que estão nessa cor acinzentada, a gente tem que essa célula aqui ela é uma célula extremamente grande. Qual que é a característica dessa célula? É uma característica dela possuir um núcleo grande. Por que ela ainda possui esse núcleo grande? Porque ela ainda não começou os processos de particionamento celular. Então, por isso que essa célula é considerada uma célula grande. Então, ó, o citoplasma aqui em azul escuro, o núcleo em roxo. Então, a gente fala que, além dessa célula ter um núcleo grande, ela tem uma alta relação núcleo-citoplasma. O que é isso? O núcleo preenchendo quase todo o citoplasma dessa célula.
Uma outra característica muito importante é que ela possui cromatina frouxa. O que é essa cromatina? Cromatina vem de núcleo. Por que ela está frouxa? Porque a luz está conseguindo passar sobre esse núcleo e ela está deixando uma cor mais leve a essa cromatina. Então a gente denomina isso de cromatina mais frouxa, tá ok? Há também presença de nucléolos, que são bolsões. Então, olha aqui para vocês verem, ó. Então há a presença desses bolsões. Então são bolsões brancos que a gente sempre vai ver nesse tipo mais imaturo de célula. E uma característica essencial que a gente não pode deixar de confundir a respeito dessa célula é que ela tem o citoplasma essencialmente basofílico. O que é isso? Olha para vocês verem a intensidade de azul nesse citoplasma. Então, a célula que tem essa coloração mais forte em um tom azulado, a gente fala que ela é uma célula mais basofílica. O que isso significa? Que o interior desse citoplasma ele tem uma interação muito grande com o corante azul de metileno. Então, por isso que essa célula acaba tendo essa coloração extremamente forte em tom de azul. E isso significa que essa célula ela tem o citoplasma extremamente basófilo. Quando a gente passa por outros desenvolvimentos, ou seja, vai acontecendo os particionamentos, a gente vai vendo que as células elas vão diminuindo. Então, essa célula, o eritoblasto basófilo, ele vai ser menor do que o proeritoblasto. E a gente começa a perceber que ainda existe uma concentração grande de núcleo em relação ao citoplasma, então a relação núcleo-citoplasma ainda é grande, porém a gente começa a fazer o processo de condensação da cromatina, ou seja, a gente pode perceber que aqui o núcleo do proeritoblasto ele é mais claro que o núcleo do eritoblasto basófilo. Isso significa que a célula está começando a se condensar. E uma coisa muito importante sobre esse eritroblasto é que agora a gente não consegue mais ver a presença daqueles bolsões. Então, devido ao fato dessa célula começar a se condensar, a gente não vai mais perceber a presença desses bolsões. E o citoplasma, ele ainda continua basofílico, só que uma intensidade um pouco menor do que o proeritoblasto. Por que acontece essa diferença de coloração no citoplasma? Porque está acontecendo um aumento na síntese de hemoglobina. E a hemoglobina, ela tem uma interação mais forte com a eosina, que é um corante de característica acidófila. E à medida que a hemoglobina aumenta, o RNA ribossomal vai diminuindo. Então a gente acaba tendo uma diminuição nessa característica basofílica do citoplasma. Outro eritroblasto bem importante é o eritroblasto policromático, ou seja, poli vem de muitas cores. Nesse processo, o eritroblasto policromático ele está num processo de intensificação de condensação. Então a gente pode perceber que a luz que vai atravessar o microscópio, a luz do microscópio que vai atravessar o núcleo dessa célula, ela tem uma certa dificuldade. Isso porque a cromatina, ou seja, o núcleo dessa célula está extremamente mais denso.
Outra coisa que a gente começa a perceber, que não vai ter mais a presença dos nucleolos. Outro ponto importante, o citoplasma, ele começa a ficar acinzentado. Lembra, à medida que vai acontecendo o processo de maturação, então vai acontecer um aumento da síntese da hemoglobina. Consequentemente, vamos diminuir a quantidade de RNA ribossomal. Então, essa célula ela já tem uma característica de maturação um pouco maior em relação às células anteriores. Então, por isso que a gente já vai tendo essa intensidade para que a gente vá entendendo o que vai acontecer durante esses processos. Já o eritoblasto ortocromático, que é aquele último estágio da divisão, ele é uma célula extremamente menor, ou seja, ele já está numa coisa que a gente chama de núcleo picnótico. O que significa isso? O núcleo está em degeneração, ele está na máxima compactação. Olha que o núcleo ele não tem mais aqueles tons lilás, agora ele tem um tom arroxeado, um roxo mais forte. Então isso significa que a sua cromatina está no estágio máximo de condensação. Então significa que esse núcleo está no máximo de condensação para que a gente consiga fazer o quê? O expulsamento desse núcleo. Essa célula ela é considerada como um dos menores precursores eritrócitos, porque a partir desse momento não vai acontecer mais não vai acontecer mais o processo de divisão celular. Então ela só vai diferenciar por uma célula extremamente mais madura. Outro ponto importante é que a gente possui um citoplasma alaranjado. O que significa isso? Significa que a gente está mudando a condição do citoplasma. Então, o citoplasma ele deixa de ser basófilo e se torna um citoplasma acidófilo. Isso porque a célula ela já produziu a hemoglobina que a gente precisa ali naquele interior. Então, a produção total de hemoglobina vai dar essa característica de alaranjado para esse citoplasma. Então, o citoplasma deixa de ser basófilo e se torna agora mais acidófilo. Já quando eu falo de um reticulócito, é a partir do quê? Do momento que o núcleo ele foi expulso da célula. E nem a gente pode ver aqui, significa que a célula lateralizou o núcleo e esse núcleo vai ser expulso. Então, a partir do momento que a gente expulsa esse núcleo, a gente vai formar esse reticulócito, que é essa célula acinzentada com vários pontos arroxeados. Essa célula ainda é uma célula imatura, ou seja, essa célula ainda não tem a funcionalidade que a gente necessita, que é transportar, além dos gases, outros transportes que a gente precisa dentro do nosso organismo, e ela não tem essa particularidade. Então, ela é uma célula um pouco maior. Por que ela é uma célula um pouco maior? Porque ainda dentro dela há algumas organelas citoplasmáticas residuais, como por exemplo, há conteúdos como mitocôndrias, ribossomos e o complexo de Golgi. Então, essa célula ela ainda não atingiu o estado de maturação. Porém, ela já se encontra na nossa corrente sanguínea para que ela passe por esse processo e se torne uma célula madura, que é a célula que a gente chama de eritrócito. Significa que o reticulócito ele vai ter
cerca de 18 horas, ou seja, ele vai levar dentro da nossa corrente sanguínea cerca de 18 horas para assumir a característica de maturidade máxima desse tipo de célula. Quando a gente fala dos eritrócitos, agora a gente já tem uma característica mais bem definida. Isso significa que essa célula, ela agora tem uma identidade, ou seja, ela é um disco bicôncavo. O que é esse disco bicôncavo? É uma estrutura que essa célula vai adquirir para que ela se torne o quê? Flexível. Ou seja, o citoesqueleto dessa célula, ele tem a capacidade de sofrer modificação. E essa condição de modificação vai permitir que ele se adapte para percorrer vasos de pequeno calibre. Então, essa é a característica fundamental de um eritrócito, de ele ser esse disco bicôncavo. Então, ele sendo esse disco bicôncavo, ele vai ser uma estrutura completamente flexível. Então, ele vai ter muita facilidade de transicionar desde os vasos maiores até os vasos menores. Qual que é a principal função dos eritrócitos? A principal função dos eritrócitos é o transporte de gases. O que seria esse transporte de gases? Transportar o gás oxigênio, que é essencial para o nosso organismo, principalmente nos processos metabólicos, ou seja, nos processos de respiração celular. E esses processos de transporte também envolvem a remoção do gás carbônico. E uma coisa essencial sobre os eritrócitos é o seu ciclo de vida. O seu ciclo de vida, ele dura exatamente 120 dias. Ou seja, essa célula, a partir do momento que ela sofre alguma deformidade, ela é recolhida no nosso baço. Então, os macrófagos vão fazer a retirada desse tipo de célula, vai tirar ela de circulação e aí a gente vai estimular a formação de novos eritrócitos. Então, a nossa hemácia, pela característica que ela precisa de circulação, de flexibilidade, ela precisa desses 120 dias aí para ter a sua vida útil. Partindo de mais de 120 dias, as hemácias elas vão começar a ter deformidades nas suas estruturas. E essas deformidades vão sendo capturadas à medida que essas células passem ali pelo baço. Agora a gente vai falar a respeito da leucopoese. O que significa a leucopoese? Além dos eritrócitos, a gente possui outros tipos celulares. Então, os eritrócitos estão relacionados no processo de síntese dos eritrócitos. Já a leucopoese vai estar relacionada à produção de células que vão ser utilizadas na defesa do nosso organismo. E os leucócitos, eles são divididos em células que possuem grânulos, que a gente chama eles de granulócitos, os monócitos e os linfócitos. Então, dentro do nosso tecido conjuntivo, a gente vai ter essas células já maturadas e com a função pré-estabelecida e completamente definida. Da mesma forma que a gente utiliza a eritopoiese para avaliar
o nível de saúde de um organismo, a gente também pode utilizar a leucopoese para avaliar o estado de saúde daquele paciente. Se ele é um paciente sadio ou se ele é um paciente enfermo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre as células que a gente possui como defesa do nosso sistema sanguíneo, que são os linfócitos, os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos e os monócitos. Os linfócitos, eles são aquelas células que vão estar relacionadas principalmente com o processo de produção de anticorpos. Já os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos vão estar mais voltados para a defesa mais do que acontece dentro da nossa corrente sanguínea. Como, por exemplo, os neutrófilos são mais relacionados para processos de infecção bacteriana, os linfócitos de infecções virais, os basófilos podem estar relacionados com crises de asma. Então, processos inflamatórios, a gente vai ter o recrutamento de formação dessas células. Os eosinófilos vão estar relacionados às infecções parasitárias e os monócitos estão relacionados com infecções bacterianas, porém essas infecções bacterianas, quando elas migram para o nosso tecido. Então, os monócitos, o que acontece com eles? Eles são uma célula que ainda precisa amadurecer. Então, os monócitos, quando eles atingirem os nossos tecidos, eles vão passar por um processo de maturação final, que é a formação de um macrófago. Como eu havia falado para vocês, a célula hematopoética, que é a nossa célula tronco, ela tem diversas diferenciações. E agora, nessa diferenciação, a gente vai buscar a formação das células granulocíticas e dos macrófagos, que nada mais são do que os monócitos. Então, além dessa célula de diferenciação mieloide, eu também tenho a célula de diferenciação linfóide, que vai formar exclusivamente os linfócitos. Dentro da maturação dos granulócitos, a gente tem algumas diferenciações. Então, eu começo com células imaturas até chegar numa célula madura. Então, o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo, eles vão passar pelo mesmo processo de diferenciação maturativa, ou seja, ambos vão ter promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes e o estágio final, que é uma célula segmentada. Já o monócito, ele vai ter uma outra forma de precursão. Então, agora a gente vai focar principalmente na formação dos granulócitos, que nada mais são do que os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Então, o que vai acontecer? A nossa medula óssea, ela vai ser estimulada e ela vai produzir o que a gente chama de célula imatura, que é o mieloblasto. O mieloblasto, da mesma forma que as outras células, vai acontecer os particionamentos, vai formar o promielócito, depois vai acontecer a formação do mielócito, depois o metamielócito, que são estágios de maturação que acontecem dentro
da nossa medula óssea e depois, a partir do momento que a gente tem a formação de um bastão, a gente já tem o amadurecimento dessa célula dentro da nossa corrente sanguínea. Então, o bastão e o segmentado, eles se encontram dentro da nossa corrente sanguínea. Já o mieloblasto, o promielócito, o mielócito e o metamielócito, eu já tenho eles dentro da minha medula óssea vermelha. Então, eles são células exclusivas que a gente encontra na medula. Bastão e segmentado, sangue periférico. A gente tem algumas divisões entre os granulócitos a partir do momento que acontece o comportamento mitótico. O que é isso? A capacidade que a célula tem de se multiplicar. E quais vão ser essas células que têm esse comportamento mitótico? Mieloblasto, promielócitos e mielócitos. Então, os 3 estágios iniciais, eles vão ser uma célula com comportamento mais mitótico, ou seja, células que têm capacidade de se dividirem. Já as outras células, elas vão ter um comportamento maturativo. O que é esse comportamento maturativo? Elas vão perder a capacidade de multiplicação. Então, elas vão mais amadurecer e adquirir as estruturas que elas necessitam do que elas terem esse processo de multiplicação. E quais são essas células? O metamielócito, o bastonete e os segmentados. Uma coisa muito importante sobre o processo de maturação dos granulócitos. Esse processo maturativo, ele leva de 7 até 10 dias. Ou seja, se a gente comparar com a eritocitopoiese, a gente vai ver que é um processo bem mais detalhado, é um processo bem mais grande de acontecer esse processo de maturação até eu chegar na célula madura. Por que a gente tem essa demora? Por causa da modificação de estímulos específicos. Então, agora eu tenho células que têm capacidades completamente diferentes dos eritrócitos. Então, por isso que esse processo maturativo, ele se torna um processo maior. Então, esse processo ele vai ter uma demora maior em relação aos outros processos. A gente vai começar, primeiramente, com o mieloblasto, que é uma das maiores células que a gente tem dos leucócitos. Então, ele é uma célula extremamente grande. Então, ele tem características excepcionais desse tipo celular. Então, vamos avaliar quais são essas características. É uma célula que possui um núcleo grande. Então, se é uma célula que possui núcleo grande, então é uma célula que tem alta relação núcleo-citoplasma. O que isso significa? Que o núcleo está preenchendo quase que completamente o citoplasma. Outra característica, o núcleo pode ser arredondado ou ovalado em algumas situações. Lembra lá, ó, cromatina frouxa. Significa que esse núcleo ele permite a passagem da luz do microscópio. Então, por isso que ele tem essa cor mais clara. Então, significa que a característica essencial desse tipo de núcleo é cromatina frouxa. Então, se ela é mais clara, cromatina frouxa. Se ela é mais escura, cromatina densa. Olha, tanto que é interessante a presença de nucléolos, que são esses bolsões.
Então, essa célula, por ela ter essa capacidade de ser tão grande, ela vai ter essas características primordiais. Outra coisa muito importante sobre esse tipo celular. Esse tipo celular, ele tem o citoplasma extremamente basófilo, ou seja, o citoplasma tem uma característica de interagir com o corante azul de metileno. Então, por isso que a gente tem que o citoplasma tem essa coloração azulada. E uma característica muito essencial desse tipo de célula é que não há presença de nenhuma granulação. Então, já é uma característica essencial desse tipo celular. Já o promielócito, eu ainda estou falando de uma célula grande, estou falando também de uma alta relação núcleo-citoplasma, então significa que o núcleo aqui ele preenche quase todo o citoplasma. O núcleo ele pode ser ovalado ou arredondado. A cromatina ainda é frouxa, então eu consigo transpassar a luz do microscópio sobre esse núcleo. Eu ainda consigo ver os nucléolos, que são os bolsões. Citoplasma é extremamente basófilo, ainda tem essa coloração azulada, e agora eu tenho predomínio de uma granulação primária. Então eu tenho grânulos de colorações vermelho arroxeadas, que são esses grânulos aqui que a gente está vendo. Então todos esses grânulos grosseiros, eles são conhecidos como os grânulos primários. Então eles vão surgir principalmente quando eu tiver um promielócito. Então a diferença entre um mielócito e um promielócito é o surgimento da granulação primária. Já o mielócito, ele vai ser uma célula também ainda grande, porém, agora eu começo a ter o quê? Uma baixa relação entre o núcleo e o citoplasma. E a gente consegue visualizar que existe muito espaço vazio aqui dentro do citoplasma dessa célula. Isso significa que essa célula ela já tem uma característica mais diferenciada em relação à célula anterior. A cromatina ainda é frouxa, porque eu consigo visualizar a passagem de luz por esse núcleo. Ainda há presença dos nucléolos, que são os bolsões. E agora eu tenho tanto a presença dos grânulos primários como dos grânulos secundários. Ó, os grânulos primários são esses arroxeados e os grânulos secundários são como se fossem essas poeiras que a gente consegue ver dentro do citoplasma. Uma observação que a gente precisa ter a respeito dessas células e que vai mudar de um neutrófilo para um eosinófilo e para um basófilo. A coloração específica dos grânulos. Nos neutrófilos, as colorações vão ser róseas, porém finas e discretas, como a gente pode ver aqui, ó, na imagem de setinha azul. Já se fosse um precursor eosinófilo, seriam grânulos maiores e mais alaranjados. Então, olha aqui para vocês verem, eu tenho grânulos mais grosseiros e eles são mais acidófilos. Já se fosse um basófilo, seria uma coloração ainda mais grosseira e o grânulo do basófilo seria extremamente violeta. Então, o que diferencia os precursores que eu estou falando para vocês, de ser um precursor neutrófilo, de ser um precursor eosinófilo, de
de ser um precursor basófilo vai estar na diferenciação dos grânulos. Já o metamielócito vai ser aquele tipo de célula que não se divide mais. Além dele ser uma célula grande, essa célula ela não vai mais ter um processo de divisão. Nessa célula, a gente já vai ter a cromatina de uma forma um pouco mais densa. O que isso significa? Que agora, quando eu passar a luz por dentro desse núcleo, não vai ter mais aquela coloração lilás, e sim uma coloração roxa mais intensa. Ainda continua diminuindo a relação entre o núcleo e o citoplasma. O núcleo ele está mais recuado. Geralmente a gente fala que esse tipo de célula, o núcleo desse tipo de célula, ele parece como se fosse um coração, ou parece como se fosse um coração. E já não tem mais a presença dos nucleus. Por que não tem mais a presença desses bolsões? Porque a cromatina ela está mais densa. E o citoplasma, ele sai de uma condição basófila para uma condição acidófila. E esse tipo de célula, ele possui tanto grânulos primários quanto grânulos secundários. Então, os grânulos primários são os mais grosseiros e os grânulos secundários são essa poeirinha mais avermelhada. A partir desse momento, o que a gente percebe? Do metamielócito para frente, a gente não vai ter mais processo de divisão celular. A gente só vai ter processos maturativos, ou seja, a célula ela não passa mais por processos de mitose. Então, ela não divide mais. Então, a partir de agora, ela só vai amadurecer. E aí, nesse processo, eu vou ter a formação de um bastão, que também é uma célula que vai diminuir ainda mais a relação entre núcleo e citoplasma. Então, olha para vocês verem, eu tenho um núcleo muito menor em relação ao citoplasma. Então, se eu tenho mais citoplasma e menos núcleo, significa que a relação núcleo-citoplasma ela é baixa. O núcleo ele já está na forma mais condensada, então significa que eu vou ver essa coloração de núcleo de uma forma mais arroxeada, de uma forma mais forte. Então, ela vai ter um roxo mais escuro. Não temos mais a presença dos bolsões. O citoplasma ele é extremamente acidófilo. E agora, nesse tipo de célula, eu já vou ter a granulação específica. Aí vocês lembram lá, se for o neutrófilo, uma coloração laranja mais clarinha. Se for os eosinófilos, os grânulos mais grandes e mais avermelhados. E se forem os basófilos, eu vou ter grânulos maiores e esses grânulos vão ser extremamente arroxeados. E agora eu tenho a segmentação, ou seja, a formação da célula no seu maior estágio de maturação. Ainda continua com a baixa relação núcleo-citoplasma, então eu tenho mais citoplasma do que núcleo. O núcleo agora, ele é lobulado. O que significa isso? Ele tem mais de um lóbulo, ou seja, parece como se ele tivesse dividido o núcleo e formado junções. Então é como se eu tivesse aqui, ó, um lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos. Ou seja, isso mostra que essa célula está no estágio máximo de maturação. Não consigo mais ver nucleolos. Citoplasma ainda continua acidófilo. E agora cada uma das células vai ter o quê? Os seus grânulos específicos. Olha que interessante. Os neutrófilos
eles podem ter de 3 a 4 lóbulos e os eosinófilos de 1 a 2 até 3 divisões. Então, olha que interessante o que é essa célula dos neutrófilos. São células que circulam dentro de 7 horas e elas são destruídas no retículo endotelial. Então, os neutrófilos, eles têm esse prazo mínimo de sobrevivência, então o processo maturativo é grande, porém o processo final é pequeno. São as células que a gente tem em maior abundância na fase adulta, na fase de criança e na fase idosa, a gente tem mais linfócitos do que neutrófilos. E eles desempenham um papel muito importante na imunidade inata. E essa célula é uma das células que nos defende contra as infecções bacterianas. Então, quando eu tenho uma infecção generalizada, uma infecção mais forte, o que vai acontecer com esse paciente? Como o processo maturativo ele leva de 7 até 10 dias, dependendo do grau da infecção, pode ser que o organismo ele não consiga sintetizar uma quantidade muito rica dessas células em estado de maturação final. E aí o que vai acontecer? A gente começa a liberar na nossa corrente sanguínea as células mais imaturas. E aí a gente pode perceber que o grau dessa infecção está um grau de infecção extremamente mais elevado. A característica mais importante sobre essa célula é que todos os patógenos são destruídos pelo processo de fagocitose e uma característica muito essencial dessa célula é que os grânulos que elas possuem enzimas e essas enzimas elas são capazes de gerar espécies reativas de oxigênio que fazem a degradação e a destruição desse tipo celular, que no caso é os micro-organismos, principalmente as bactérias, que acabam invadindo o nosso sistema sanguíneo e acabam sendo degradadas por fagocitose. Já os eosinófilos, eles são células que são extremamente importantes nos processos de infecções parasitárias. Ou seja, quando a gente tem uma infecção parasitária, o nosso organismo vai produzir de uma intensidade maior essa célula do que os neutrófilos. Essas células também estão relacionadas com os processos alérgicos e a principal forma de ação desse tipo celular é a degranulação, ou seja, essa célula, a partir do mediador específico, explica para essa célula que ela tem que liberar o seu conteúdo citoplasmático. Então, os grânulos que estão ali presentes nessas células são enzimas e alguns outros componentes, e eles são liberados fora do citoplasma para combater esse tipo de infecção. Já os basófilos, eles são relacionados principalmente com processos alérgicos e eles também são receptores da imunoglobulina do tipo E. E essa imunoglobulina do tipo E está relacionada a algumas infecções parasitárias. Então, a diferenciação entre as células está na forma que a gente consegue visualizar a granulação. Os neutrófilos, eles possuem como se fosse uma sujeira, ou seja, são grânulos primários. A gente tem os eosinófilos, que têm essa intensificação de grosseridão nos seus grânulos citoplasmáticos numa cor mais alaranjada. E já os basófilos
tem uma intensificação de grânulos ainda grosseiros, só que na cor arroxeada. O que a gente tem de importante dentro dos basófilos? É importante que os basófilos, o conteúdo que a gente tem, principalmente dentro dos seus grânulos, são as citocinas anti-inflamatórias e a histamina. Então, quando acontece um processo alérgico muito forte, esse conteúdo ele é liberado e a gente tem uma modulação mais fraca sobre essa resposta inflamatória. Agora, a gente vai falar a respeito dos monócitos. Os monócitos, eles também têm precursor da linhagem mieloide, e essa linhagem mieloide, ela produz tanto os eritrócitos, quanto os monócitos, quanto os granulócitos. Já no processo, quando a gente fala de diferenciação dos monócitos, a gente vai ter duas linhagens imaturas, que é o monoblasto e o promonócito, e depois a gente já tem a célula madura, que é o monócito maduro. O monoblasto, ele é uma célula grande, ele é uma célula que possui alta relação núcleo-citoplasma. O núcleo, ele tem uma característica arredondada. Cromatina frouxa significa que a luz passa com facilidade sobre o núcleo da célula. A presença de nucléolos, que são os bolsões, e o citoplasma, ele possui uma basofilia discreta. Já o promonócito, ele é uma célula um pouco menor. Ele ainda é uma célula que possui alta relação núcleo-citoplasma, então significa que o citoplasma e o núcleo, a quantidade de núcleo que eu tenho dentro do citoplasma quase preenche ele completamente. O núcleo, ele está mais ou menos arredondado. A cromatina está começando a se condensar e ela é um pouco delicada. Nesse processo, como ela já começou a se condensar, pode acontecer de ter a presença dos nucléolos, que são os bolsões. Então, pode ser que há ou não a presença desses bolsões. E o citoplasma, ele tem uma basofilia discreta, conforme a gente consegue visualizar aqui. Já o monócito maduro, ele ainda é uma célula grande. Geralmente, o núcleo do monócito, ele é um núcleo irregular. E o fato desse núcleo ser irregular, ele abaixa a relação núcleo-citoplasma. Ou seja, lembra que a gente falou que a gente ia ter a condensação do núcleo? Então, esse núcleo está um pouco menor. Geralmente, esse núcleo tem um aspecto de um rim ou o aspecto de um feijão. Só que ele pode assumir outras configurações que ele não vai deixar de ser um monócito. Por quê? Geralmente, o monócito é o que a gente mais tem irregularidade nuclear. Então, a gente tem uma quantidade ínfima de condições do núcleo, ou seja, a gente tem diversos formatos. A gente pode ter, nesses monócitos, váculos. O que são váculos? São igual aos nucléolos, só que eles são bolsões que a gente forma onde? No citoplasma. O citoplasma,
é extremamente abundante e o citoplasma é basófilo. Então, o citoplasma na coloração azul claro a um azul acinzentado. E a gente começa a perceber que há granulações finas e discretas nesse tipo de formação de célula. Conforme a gente pode ver aqui, ó, há como se fosse uma poeirinha no citoplasma desse monócito maduro. Já na diferenciação linfóide, a gente vai originar 3 tipos de linfócitos específicos: os linfócitos B, os linfócitos T e os linfócitos NK. Eles vão ser gerados a partir de um progenitor linfóide. Então, a CTH, que é a nossa célula tronco, ela vai se dividir em precursor mieloide e vai se dividir em precursor linfóide. No precursor mieloide eu vou formar os monócitos, os granulócitos e os eritrócitos. Já o precursor linfóide, eu só vou ter a formação dos linfócitos. Uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente, por mais que há diferentes tipos de linfócitos, eles têm a mesma característica na coloração. Então, é impossível falar se é um linfócito B, se é um linfócito T ou se é um linfócito NK. E para originar os linfócitos, a gente tem o linfoblasto, o prolinfócito e o linfócito maduro. O linfoblasto, ele é uma célula que parece os outros percussores, porque é uma célula grande, é uma célula que possui alta relação núcleo-citoplasma, é uma célula que possui cromatina frouxa, então a gente consegue passar a luz do microscópio sobre o núcleo dessa célula, então ela consegue atravessar. A presença de nucléolos, aqui é um bem evidente, basofilia intensa no citoplasma e é um tipo celular que não possui granulação. Já o prolinfócito, eu ainda vou ter uma alta relação núcleo-citoplasma, porém a cromatina frouxa ela vai estar de um modo mais grosseiro, ou seja, significa que ela vai começar a se condensar. Nesse processo de maturação, pode apresentar ou não nucléolos, o citoplasma ainda possui a basofilia intensa e esse tipo celular ele não possui granulação. Já o linfócito maduro, ele é uma célula menor, ainda possui alta relação núcleo-citoplasma. Então, olha aqui para vocês verem, o linfócito maduro. O núcleo quase preenche totalmente o citoplasma. A cromatina, ela é condensada, então olhem para vocês verem. A luz ela não consegue penetrar o núcleo celular desse tipo de célula. Citoplasma extremamente escasso e basofílico. E é um tipo celular que não possui granulação. E como eu havia dito para vocês, tanto os linfócitos T, B e NK, eles são indistinguíveis, ou seja, a gente só vai ter a característica de diferenciação se a gente utilizar uma técnica extremamente mais moderna, extremamente sensível a esse tipo de célula. Ou seja, do ponto de vista morfológico para a gente avaliar com corante hematológico no microscópio, é impossível afirmar se uma célula é ou não aquele tipo celular.
principalmente falando dos linfócitos. As outras células a gente não tem esse problema, porque há uma grande e vasta diferenciação celular de um tipo para o outro.